Aí, tá gravando. Vamos lá. É o seguinte, meninos. A situação que a gente tem aqui é o quê? Então, um problema aqui que eu tenho aqui, determinar qual material. O negócio de determinar material é um negócio complicado, porque tem muita variável em jogo, tá? Então, determinar esse material aqui que vai fazer... Cara, isso é realmente um negócio problemático. Então, assim, longe de querer aqui fazer um tratado absoluto de como que é que determina o material com uma aplicação qualquer. Uma das coisas que a gente precisa de observar, principalmente no contexto que a gente está aqui, que é avaliar resistência, é o quê? Ver justamente qual o parâmetro de resistência que esse material precisa de atender. E é o que a gente vai caminhar nessa linha aqui, né? Então tá. Então, quando eu falo aqui, ó, determine qual material, leia-se, tá? Qual que é a tensão de resistência desse material, tá? A tensão de resistência. Porque aí, veja só, isso eu consigo calcular com as informações que eu tenho aqui, né? E esse é o ponto de partida para me falar, esse material dá certo, esse material não dá. Beleza? Então tá. E aí o que acontece? Eu tenho aqui basicamente uma viga, eu tenho aqui um ponto de interesse, eu tenho aqui algumas forças, e aí como que eu calculo, como que eu determino a tensão de resistência desse material, considerando que eu tenho aqui premissa de von Mises, que eu tenho um fator de segurança pré-determinado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Tentar enxergar o que essas forças estão fazendo dentro do meu ponto de interesse. Se eu considerar que esse ponto de interesse está aqui, ó, lá no meu centroide, ou alguma coisa assim, isso vai fazer alguma diferença para o meu cálculo? Vai. Aí é aquele negócio, tudo depende de como que eu vou analisar. Se eu analisar que esse ponto é o ponto que eu quero, é um cenário. Se eu analisar que o ponto que eu estou sob estudo é esse aqui, qual que vai ser o caso mais crítico? O que fica na maior extremidade da malha? Não sei. A priori, eu não sei. Saber qual é o ponto mais crítico envolve, eu gosto de colocar, tipo assim, meio que uma malandragem do engenheiro que está calculando. Malandragem em que sentido? O cara tem que ter um pouco de noção das coisas e saber jogar com os números, tá? O que eu sei se eu quero saber as tensões que eu tenho nesse ponto, ou se eu quero saber o que essas forças fazem nesse ponto, que é o ponto de interesse que eu dei para vocês trabalharem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Imaginar que eu peguei a minha peça e fiz um corte nela. Na hora que eu fiz isso, podem surgir uma força normal, uma força cortante, um momento fletor e, em última instância, um momento torsor. Só isso que pode acontecer em termos de resistência do material aqui, tá? Significa que eu vou ter os quatro ao mesmo tempo? Não. Significa que eu posso ter os quatro. Para ter os quatro ao mesmo tempo, eu precisaria de ter várias cargas. Nesse caso específico aqui, eu não vou ter os quatro ao mesmo tempo, tá? Mas, enfim. Bom, então, vamos lá. O que seria aqui o primeiro passo? Condição de equilíbrio, né? Por que a condição de equilíbrio? Bom, na verdade, o segundo passo, né? Segundo passo. O primeiro passo ficou aqui, enxergar esse desenho todo. O segundo passo é a condição de equilíbrio para quê? Para determinar o valor dessas cargas aqui, ó. E aí a condição do equilíbrio manda a gente fazer o quê? Somatório de forças igual a zero, somatório de momentos igual a zero. Então, vamos lá. Somatório de forças é igual a zero. Vou considerar primeiro as forças horizontais. Beleza? Então, analisando somente as forças horizontais, eu tenho, nesse sentido aqui da seta, porque eu considero positivo, eu tenho ali menos normal menos F2 igual a zero. Logo, a minha normal vale menos F2. Logo, a minha normal vale menos F2 menos 20 kN. Ok? Deixe isso anotado aqui no cantinho. Do mesmo jeito, eu vou fazer somatório de forças verticais, né, igual a zero, que é forças horizontais. Todo mundo que estiver para cima, para efeito de somatório, eu vou considerar positivo. Mesma coisa, menos E menos F1, né? Menos F1 igual a zero, F1 igual a menos V, F1 igual a
viajando aqui na maionese. Não é F1 que eu tenho que isolar, não. Menos V menos F1, eu tenho que isolar V. V igual a menos F1. V igual a menos 15. Deixa esse negócio aqui quietinho aqui no campo. Daqui a pouco nós volta lá. E agora, somatório dos momentos igual a zero. Aí veja bem, eu estou trabalhando em cima de um ponto de interesse que está nessa região aqui. Então eu vou fazer o momento em torno desse ponto. Para fins de somatório, todo mundo que rodar no sentido horário é positivo. Tá. Aí veja só, olhando esse ponto aqui como ponto de giro, a minha força N vai fazer algum momento naquele ponto? Não. Por quê? Porque ela está naquele ponto. Distância zero. A minha força V vai causar algum momento nesse ponto? Não. Por quê? Está naquele ponto, força zero. O momento M vai fazer alguma coisa naquele ponto? Vai. Ele está no mesmo sentido, então eu vou pôr M. A força F1 vai fazer momento? Vai. Porque ela vai tender a girar a peça em torno daquele ponto. Então, vai ser no sentido horário ou anti-horário? Está no mesmo sentido do meu somatório, então eu vou colocar positivo F1 vezes a distância. Vamos pôr aqui, né? Essa distância D aqui. E a F2 vai fazer algum momento naquele ponto? Não. A F2 está claramente sendo aplicada no centroide da peça. O centroide passa pelo ponto que eu estou analisando, logo não tem influência dela no momento. Logo, não tem? Igual a zero. Portanto, o meu momento é igual a menos F1 vezes a distância, que é igual a menos 15 kN vezes a distância de 30 milímetros. Posso deixar desse jeito aqui? Posso. Posso fazer a conta? Posso também, se vocês quiserem. Beleza? Achei as forças que estão acontecendo naquele ponto. Tá pronto? Não, não está pronto. Aqui agora basta, a gente precisa de entender. Isso aqui está pronto. Vai. Vamos passar aqui agora para o terceiro momento, que é determinar as tensões. Então veja só, determinei as forças internas, agora eu vou determinar as tensões, certo? Como eu tenho três forças internas, a normal, a cortante e o fletor, eu vou ter automaticamente três tensões internas, beleza? Vamos trabalhar uma por uma. Então, vamos falar que 3.1, eu tenho aqui a normal. Ora, veja bem, eu tenho que ter antes definido uma convenção de sinal. Minha convenção de sinal é aquela ali, certo? Se eu pegar aquela peça olhando somente pelo lado da normal, tá? Olhando pelo lado da normal, eu tenho aqui a minha peça, tenho aqui a área sobre análise, eu tenho aqui a força normal. Olha, a força normal vai gerar uma tensão normal. Essa tensão normal, eu posso representar ela de que forma? No mesmo sentido da minha peça, porém aplicado sobre toda a área. Tá? Eu posso representar dessa forma, e isso aqui vai ser o quê? Uma tensão normal, que nesse caso aqui é a força sobre a área. Essa tensão, ela está orientada em torno do eixo X, não tá? Então vai ser sigma X. Ora, esse sigma X, vou chamar de sigma Xn, o N aqui para indicar que ele está vindo da minha força normal, tá? Ele vai ser a força, no caso, a normal, e a área, bom, é a área da seção transversal. A normal deu menos 20 kN, menos 20 kN, enquanto a minha área, eu tenho aqui uma medida de 10 milímetros quadrados, certo? Ou, na verdade, 10 vezes 10, que vai dar 100 milímetros quadrados, né? Que aqui, no caso, vão ser 10 milímetros vezes 10 milímetros, que eu tenho uma área quadrada. Então, sei lá, menos, posso cortar isso aqui, 2 sobre 10, né? Ou 20 mil, porque eu tenho quilonewton ali, só que eu também tenho newton por milímetro quadrado. Vamos escrever isso aqui para não abreviar muito. Vai, menos 20 quilonewton por 100 milímetros quadrados. Posso pensar dessa forma, naturalmente eu posso fazer esse corte aqui. E, como é que é mesmo? Newton por milímetro quadrado, que é megapascal, não é? Isso mesmo.
Ou seja, o quilo fica de fora. Não é isso? É desse jeito aqui, tá? Então, vocês estão me falando que o meu sigma x para fins de normal, ele vai valer menos 2.000 sobre 10 MPa. E aí, mais uma vez, eu posso cortar isso aqui, né? Então, na verdade, meu sigma x normal é igual a menos 200 MPa. Extremamente detalhado, nem precisava disso, mas também não tem dúvida sobre como funciona isso aí, beleza? Detalhe, o sinal é negativo. O que significa sinal negativo? Que os meus vetores estão representados ao contrário, ou em outras palavras, eu estou ao contrário do meu referencial. O que faz todo sentido, porque a normal também está contrário ao meu referencial. Vou inverter o sinal, vou inverter a seta, o que eu faço? Deixa do jeito que está, deixa o sinal do jeito que está. Esse sinal ele veio partindo da nossa convenção de sinal. Vamos obedecer essa convenção, não vamos misturar. Não. Misturar vai ser pior. Beleza? Beleza ou não? Bom, dito isso, agora a gente tem o 3.2, que diz respeito à minha tensão de cisalhamento. Correto? Ora, minha tensão de cisalhamento, nesse caso aqui, é a mesma história. Eu tenho a minha área, eu tenho a minha força cortante, que está tangente à minha área sobre análise. E aí, como que vai ficar essa tensão? Como que eu desenharia essa tensão? Se eu fosse desenhar essa tensão, eu sempre tenho que pensar que ela tem que estar alinhada com os vetores de força. Então, a tensão cortante, nesse caso, tem que estar tangente à superfície de corte. Logo, é prudente que eu desenhe a área que está sendo estudada, né? E aí, veja só, eu vou ter a minha tensão sendo representada dessa forma aqui, se eu assim quisesse. E aqui, como ela é uma tensão que está tangente à superfície, vai ser uma tensão do tipo tal. Por ser cisalhamento, vai continuar sendo força por área ou V sobre A, tanto faz, né? Agora, essa tensão, ela vai ser uma tensão de que tipo? Tipo tal X, tal o quê? Tal XY. Tal XY. Por quê? Porque ela está... A normal, aonde ela se encontra... A superfície onde ela se encontra, a normal dessa superfície é qual? Em X, não é? X. Então, tá aqui, tal X. Beleza. Os vetores estão alinhados com qual eixo? Com o eixo Y ou com o eixo Z? Y. Com o eixo Y. Então, vai ser uma tensão do tipo tal X, Y. E aí, aqui agora é o mesmo processo, né? A força aqui no caso é a V, a nossa cortante é de menos 15 kN sobre a mesma área de 100 milímetros quadrados. Isso aqui vai acabar inevitavelmente caindo num cenário extremamente análogo a esse aqui, que vai ser o quê? 15.000 dividido por 1, né? Ou menos 150 MPa. Confere? Sim. Opa! Faltou um menos aqui. Mais uma vez, esse menos está ali para me indicar o quê? Unicamente que essa tensão está em sentido contrário à minha convenção de sinal positivo que está no cantinho lá. Certo ou não? Beleza. Bora lá. Falta agora então, ó, o nosso item 3.3, que diz respeito à minha tensão fletora. Aí a tensão fletora é onde que o negócio dá uma ligeira complicada, porque às vezes o pessoal se perde na hora de desenhar a fletora. E aqui mora um perigo muito grande, tá? É aquele negócio, muita gente está acostumada a fazer isso aqui, muito bitolado nas fórmulas. As fórmulas o pessoal decora com a beleza, mas às vezes o pessoal esquece de observar como que o vetor, como que a tensão vai ser vetorizada, ou como que ela vai acontecer em termo vetorial. E para o que a gente está estudando agora, a representação vetorial ela é importante, ok? Ou não ok? O que quer dizer isso aqui? A minha peça que está sobre a análise, ela está desse jeito aqui. Ora, eu tenho um momento fletor, tá?
tudo bem. Meu momento fletor, ele está fazendo isso aqui na peça. O ponto de giro está aqui. Naturalmente, eu tenho o centroide da minha peça passando por aqui. Ok. Então, meu centroide está ali, o ponto de interesse, ele meio que coincide com o centroide, apesar do meu desenho não ter ficado legal, mas o que importa é isso. Vocês concordam comigo que entender isso aqui com o vetor curvilíneo, né, que é o vetor do momento, é meio chato de entender? É a mesma coisa, esse vetor é a mesma coisa que se eu tivesse uma força aqui, não é? Posso pensar dessa forma, não posso? Tá? Então, é como se eu tivesse uma força aqui, mas eu vou deixar ela meio que tracejada, porque de fato eu não tenho essa força aqui. Então, eu preciso aí do bom entendimento de vocês. Ela é uma força imaginária que eu coloquei ali para facilitar o aspecto didático do trabalho aqui, beleza? Tá. Então, tem o meu ponto de giro, tem o meu momento, ele vai tender a fazer isso. Ora, tá, mas pera, como que eu vou desenhar o vetor de tensão aqui? Vamos parar por um momento e vamos imaginar. Minha peça está aqui, o ponto que eu estou querendo fazer isso, ele está querendo fazer isso. A tendência é fazer exatamente isso aqui. Mas essa peça está fixa aqui. E a tendência é justamente fazer isso. Então agora imagine o seguinte, ó. Eu tenho a peça, eu tenho isso aqui. Qual que é a tendência da fibra superior da minha peça quando eu faço isso aqui? Tracionar ou comprimir? A fibra superior. E a inferior? Comprimir. Então vocês estão me falando que a fibra superior tende a tracionar e a inferior a comprimir. Tracionar no nosso contexto de sinal é positivo. Toda vez que eu falo tração é positivo e compressão é negativo. Positivo vai para lá, não é? Assim que está a nossa convenção. Então, se positivo é para lá e em cima tende a tracionar, é prudente que eu veja isso. E a fibra inferior, ela tende a comprimir. Logo, negativo, ou seja, vai contra a minha convenção de sinal. Como eu tenho para lá e para cá, qual que é a solução? Faça isso. Beleza? E aí, cuidado. Esse vetorzinho aqui, ó, ele é a minha tensão máxima. Flexão, que é dada por M vezes essa distância aqui, que eu vou chamar de, sei lá, de B, tá? Vezes B sobre o momento de inércia dessa peça. Naturalmente, esse vetor aqui, ele também vai ser a minha tensão de flexão máxima. E aqui, qual que é a tensão de flexão que eu tenho aqui? Aqui eu tenho sigma igual a zero. Porque quando ele cruza no centroide, a tensão de flexão, ela é zero. Certo? Então, veja bem. Aonde que está a tensão fletora máxima? Fibra superior e fibra inferior da minha peça. Ok? E se eu estiver analisando no centro da minha peça? Eu vou ter zero de tensão de flexão. Por que eu estou falando isso? Porque volta naquela discussão que a gente teve lá no começo. O ponto de interesse está no superior, está aqui ou está no inferior? Isso vai dar diferença para fins de cálculo dessas tensões? Vai dar diferença. Por quê? Se eu estiver analisando que o meu ponto de interesse está no centroide, ele não vai ter tensão de flexão. Logo, as únicas tensões que vão ser consideradas no centro da peça vão ser a tensão sigma x pela normal e a tensão tau xy pelo desasalhamento. Agora, se o ponto de interesse que eu quero trabalhar está na fibra externa, na fibra superficial da minha peça, eu automaticamente sou obrigado a considerar o quê? A minha tensão normal em x vocês entenderam? A minha tensão de desasalhamento pela cortante e a minha tensão de flexão máxima. Tá, mas e se o ponto de interesse tivesse, por exemplo, aqui, ó, a meia distância do centroide para a fibra externa? E aí? Olha, você tem que calcular a tensão normal, a tensão de flexão nesse ponto. Como que eu calculo a tensão de flexão nesse ponto? Você simplesmente substitui essa variável aqui. Ao invés de pôr MB, você coloca M vezes a distância que você quer calcular. Ou seja, a tensão de flexão, ela ainda tem uns detalhes, tá? Bom,
eu sei qual que é o centro, o meio, o final da peça, onde que eu quero calcular isso? Não. Mas se eu estou querendo determinar material, é prudente que eu caminhe pela linha de quê? Do pior cenário. O pior cenário, pelo que a gente acabou de estudar aqui, ele vai ser quando eu tiver esse vetor grandão de tensão, e ele vai acontecer na fibra mais externa. Logo, eu vou trabalhar então considerando que o meu ponto de interesse está na fibra mais externa. Por quê? Porque esse é o pior cenário. Logo, é uma forma que eu posso determinar. É uma dinâmica absoluta essa que eu estou trazendo para vocês? Não. Depende um pouco de contexto, mas é um dos caminhos que a gente pode seguir. Ok? Beleza? Tá bom. Bom, vamos calcular esse negócio aqui então, né? Então, ó, a minha tensão, mas veja bem, essa tensão vai ser em x, em y, ou xy? Como é que vai ser essa tensão? X. Por quê? Porque os vetores de força que eu desenhei aqui estão alinhados com x. Ou seja, faz sentido eu desenhar isso aqui em y, considerando a forma como o momento desenvolveu aqui? Não. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a força, no momento, ele nasceu, ou seja, esse M aqui, ó, ele nasceu de quê? De uma força F1, que está nesse sentido. E se esse momento tivesse nascido de uma força que tivesse nesse sentido? Seria outra história, com certeza. Beleza? Então tem que se tomar cuidado com isso. Tem que se analisar alguns passos anteriores ali para entender melhor de onde que esse negócio veio. Bom, enfim. Então vai ser uma tensão do tipo X, que vai ser devido ao meu momento M máximo, tá? Nesse caso, momento vezes uma distância B qualquer momento de inércia. Ok. Desenvolvendo isso, eu vou ter o quê? Meu M dá menos 450 Nm, Nm. Vamos com essa unidade aqui mesmo. Então, ó, menos 15 kN vezes 30 milímetros. Lembrando que isso aqui é tudo meu M, né? Vezes, quem que é meu B? Pelo que a gente viu ali, é essa distância do centróide até a fibra mais externa. Essa distância do centróide até a fibra mais externa vai ser o quê? A metade do meu A. Meu A é quanto? Minha lateral ali é 10 milímetros, né? Logo, isso aqui vai ser o quê? 10 milímetros dividido por 2. Certo? Ou pode pôr 5 direto? Mete 5 direto aqui, tá tudo certo, né? Então, vezes 5 milímetros. Momento de inércia, eu passei para vocês que vai ser o quê? Base vezes a altura ao cubo sobre 12, mas a minha base, a minha altura é igual a A, então vai ser A quarta sobre 12, né? Ou seja, eu vou ter aqui A quarta sobre 12 vai ser o quê? 10 milímetros. Vamos até fazer diferente, que eu acho que fica legal. Então, olha só, vamos ser 10 a quarta vezes milímetro a quarta. Sobre 12 fica fração de fração, passo 12 para cima multiplicando, né? Isso aqui é claro para todo mundo, certo? Fração de fração, aquele esqueminha lá e tal, né? Beleza. Tá bom, vamos fazer o corta-corta, né? Olha só, 1 milímetro, 2 milímetros ao quadrado, 1 quarto aqui vira milímetro ao quadrado. Legal. Olha, tem um outro negócio legal aqui. Esse Newton com esse milímetro ao quadrado vai virar o quê? MPa. Certo? Ou seja, eu posso simplificar isso aqui colocando menos 15 vezes 10 a terceira vezes 30 vezes 5 vezes 12 dividido por 10 a quarta. Putz, dá para cortar até esse aqui também, hein? Olha só, corta esse quilo com esse aqui, sobra 10, corta esse zero com esse zero. Acabei com o denominador. Ou seja, a minha conta ficou 15 vezes 3, 45 vezes 5, 90, 180, 225, vezes 12, 2.700. Aham, então a minha tensão X máxima aqui, né, do meu momento máximo, deu menos 2.700 MPa.
Ok? Ok. Tranquilo? Acabou o exercício? Óbvio que não. O que é o próximo passo aqui agora? Bom, o próximo passo, eu já tenho as tensões no meu ponto de interesse, que no caso ali é o ponto na fibra mais externa. Quarto passo, tensão normal principal, que é o foco aí da nossa disciplina, né? Desse nosso estudo do momento. Tensão normal principal. Ora, eu tenho tensões aqui acontecendo em duas direções, x e y. Eu não tenho nenhuma tensão em z, logo eu estou no estado plano, certo? Se eu estou no estado plano, o que é uma coisa muito bom, porque facilita um pouco a nossa vida, né? E qual que é a facilidade que ela trouxe nesse caso aqui? Que a minha tensão σ1 e σ2, minha tensão normal principal σ1 e σ2, vai ser σx mais σy sobre 2, mais ou menos, raiz σx menos σy sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado, fechou raiz. Tá. Ok, muito legal. E agora? E agora eu tenho um problema. Porque, veja bem, eu tenho σx, tal xy, σx. Eu não tenho σy nesse caso. Isso é bom, porque, ou seja, isso aqui vai ser zero. Isso já ajuda bastante. Mas eu tenho 2 σx. Como que eu vou fazer com eles? O sigma, as tensões, elas vieram de quê? De uma força e de uma área. A área é uma grandeza escalar, ou seja, ela não tem uma direção, ela não tem um sentido, ela é um número, né? A força é uma grandeza vetorial, logo, a força só faz sentido se ela tiver uma direção, um sentido e uma magnitude. Se a força tem uma direção, eu estou fazendo o quê? Eu tenho uma grandeza vetorial por uma escalar. Tudo bem. Se isso aqui é vetorial, isso aqui tem que ser vetorial. Não tem sentido matemático nenhum uma grandeza vetorial dividida por uma escalar dar uma grandeza que não seja vetorial. Ou seja, se força é vetorial, isto é, se uma força tem direção, sentido e magnitude, a tensão também tem sentido, direção e magnitude. Certo? Certo. Tudo o que vocês fazem com vetores, vocês podem fazer com tensões. Grandeza vetorial. Eu não posso somar vetores, caso eles estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Eu posso fazer isso com tensões? Posso. Qual que é a única condição? Eu tenho que tomar cuidado com a análise que eu estou fazendo. Eu assumi o cenário mais crítico. O cenário mais crítico é o quê? É o ponto na superfície da minha peça. Logo, eu tenho sempre que olhar para a superfície da minha peça. Agora, a minha tensão normal e a minha tensão de cisalhamento, elas meio que ocupam toda a área. A gente normalmente desenha no centroide, mas formalmente, ela se aplica em toda a área da peça. Logo, esse ponto superior faz parte da área? Faz. Então, a normal e a cortante também vão estar aqui. Por que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo porque o correto aqui seria o quê? Que o meu σx seja, na verdade, o quê? O somatório dos dois σx que eu tenho. Ou seja, vai ser o somatório do meu σx normal mais o meu σx do meu fletor máximo, né? Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Menos 200 MPa menos, mais, entre parênteses, menos 2.700 MPa. Ou seja, o meu σx para fins de cálculo de tensão normal principal naquele ponto vai ser o quê? 200 com 270 menos 2.900 MPa. Na vida real, toda peça sempre vai estar submetida a mais de um esforço. A gente tem que somar eles, não tem? Somei. Entendeu? Ou seja, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo aqui agora? Calcular as tensões normais principais. Para isso, muito simples, né? Ou seja, eu vou ter aqui, o meu σ1 sendo calculado como sendo menos 2.000
Como aqui está tudo em megapascal, eu vou abreviar, tá, gente? Menos 2.900 sobre 2 mais raiz de menos 2.900 sobre 2 ao quadrado mais... Quanto que é alto aqui? 150, né? Menos 150 ao quadrado. E, naturalmente, o meu sigma 2 vai ser o quê? Menos 2.900 sobre 2 menos... Essa aqui eu vou pedir para vocês fazerem na calculadora, porque isso aqui de cabeça eu não dou conta não. Quanto que deu aí? Sigma 1 deu 7,74 megapascal. E o sigma 2 deu menos 2.907,74 megapascal. Ótimo. Pronto. Calculei minha tensão normal principal naquele ponto. Cuidado, é naquele ponto, tá? Em outros pontos da minha peça, a minha normal principal vai ser diferente? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. E agora, para acabar nosso exercício, o quinto e último passo é o quê? Eu vou aplicar a teoria de falha, né? No caso ali, a teoria de falha que foi solicitada que a gente trabalhasse seria a teoria de von Mises, né? E essa teoria para o estado plano, ela se resume em falar o quê? Sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado tem que ser menor do que a minha tensão de resistência ao escoamento, minha tensão equivalente para escoamento sobre 2. Menos 2.907. Menos 2.000, nossa, meu Deus do céu. 2.907,74. Pulou um zero, né? Tá. Bom, como que eu faço isso aqui então? Aí aqui que tem um tchan aqui que é o seguinte. Na teoria de von Mises, essa bichinha aqui é quem? Ela é uma tensão equivalente, certo? Equivalente. Posso pensar nela como sendo uma tensão admissível? Posso. E aí, naturalmente, ela se transforma no quê? Na minha resistência ao escoamento dividido pelo fator de segurança. Beleza? Ou seja, resumindo isso aqui, eu vou ter o quê? Sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado. Isso aqui, para que não haja falha, tem que ser menor do que minha resistência ao escoamento dividido pelo fator de segurança ao quadrado. Colocando os números, né? Eu vou ter o quê? 7,74 ao quadrado. Cuidado com os sinais, tá, gente? Menos 7,74 vezes menos 2.907,74 mais... Nossa, bagunça isso aqui, hein? Mais menos 2.907,74 ao quadrado menor ou igual a SY, que é o que eu quero saber, por 2,5 ao quadrado. Quanto que dá só essa primeira fração aqui para mim? Lembrando que aqui, ó, menos com menos vai virar mais, né? Então aqui tem que ficar ligado com esses sinais aqui, ó. Menos, menos, vira mais. Muita gente erra isso aqui. Não sei por quê. Muita gente erra. Muita gente vacila aqui nesses sinais. Muito comum. Só essa lateral, né? Isso. Número grande mesmo. 8, 4, 7, 751, 7,723. Isso aqui tem que ser o quê? Menor ou igual que o meu SY sobre 2,5, que é o meu fator de segurança, ao quadrado. Posso tirar o quadrado? Posso. Então, olha só, o meu SY, ele tem que ser maior ou igual, porque aí aqui agora eu estou só mudando o sentido, né? Que a raiz, vou até fazer diferente, maior do que 2,5, que multiplica a raiz quadrada de 7,723. Prontinho. Quanto que está o meu SY aí nesse caso? SY vai dar 7.279,04 megapascal.
Tudo aqui está no megapascal, né? Na hora que eu tiro. Pronto. Ou seja, qualquer material que eu pegar que tenha uma resistência ao escoamento maior do que 7.774 megapascal, de passagem uma resistência bem alta, vai suportar esses esforços aqui. Faz sentido essa resistência ser bem alta? Faz por usar o fator de segurança. Não. Bom, sim, também, mas não só por isso. Veja, vamos à razão. Vamos fazer uma contraprova de tudo que a gente fez aqui usando a razão. Isso é saudável. Eu tenho uma peça de 10 milímetros por 10 milhões, um negócio mais ou menos assim, ó. Aguentando uma porrada aqui de 20 kN. O que é 20 kN? 2 toneladas. Isso é praticamente 2 toneladas. E ainda aguentando um momento de 1,5 toneladas. 1,5 toneladas. Ou seja, eu tenho um ponto aqui, numa peça de 10 por 10 milímetros, aguentando 1 tonelada. E 2 de cá. Gente, eu não quero ser chato não, mas não é um pedacinho de aço qualquer que vai aguentar isso aqui mesmo não. Eu pegar aí um aço 1020, aço comum, ferro comum, a resistência ao escoamento dele na casa de 200, 210 megapascal, 250 megapascal. Eu estou falando de 7.000. Ou seja, na razão nossa, faz sentido que uma peça desse porte tenha que ter um material bem resistente para suportar essas cargas? Faz sentido ou não? Hã? Não faz. Não faz sentido? Faz. Não existe. Faz sentido que eu tenho que ter um material bem resistente. Sim, Tá. mas não existe. Obrigado. Confunde minha cabeça. Beleza? Beleza. Então tá bom.